Bom, então nesse sistema, né, então explicado esse sistema de aproximação e afastamento, então o meio termo é justamente aquele que percebe como algo positivo, comportamento, mas que ele tem uma associação negativa afetivamente, né? Então, esse é o caso da maioria das pessoas que a gente enxerga hoje na atualidade. E aí, o que né, a gente poderia concluir, né? Esse parece ser o contexto, né, do exercício, onde as pessoas conhecem os benefícios do exercício, mas não têm boas experiências com ele, então resultando, né, numa tendência do afastamento. E por que é a tendência do afastamento? Se ele percebe isso como cognitivamente como algo bom, é tendência de afastamento porque entre os dois sistemas, o sistema 1, ele tem uma certa predominância. Porque para você ativar o sistema 2, você precisa fazer um esforço. E a capacidade de se esforçar em relação ao longo do nosso dia, ela é limitada. Então, se você tem uma rotina cansativa, se você tem uma demanda, né, em casa, de trabalho e tudo mais, isso já consome parte da sua capacidade de se esforçar, né, em manter o sistema 2 ativo. E com isso, a consequência é que ele tem a vida útil dele diminui, né, ficando exclusivamente focado nas tarefas mais elementares, como, por exemplo, o próprio trabalho, né, que muita gente não gosta de fazer o trabalho que faz, mas se esforça e usa tudo que pode para poder, né, todo esse sistema 1 aí no seu limite. Desculpa, o sistema 2 no seu limite. Então, sobra o sistema 1 ali como principal modulador das nossas escolhas do dia a dia, né, fazendo com que a gente acabe, então, tendo uma tendência a se afastar, né, nesse caso do exemplo aí entre um indivíduo que tem uma associação negativa afetiva e positiva racional, né. Então, falando mais do exercício, né, da nossa disciplina, então ele traz nesse trabalho aqui, que é um trabalho bem importante da teoria dele, né, onde ele propõe o seguinte, né, que existe entre os domínios de intensidade aqui, né, então, e aí ele usa muito o modelo que é pautado no limiar de lactato, no limiar ventilatório, né, são os limiares, onde ele aponta a intensidade moderada como sendo ótima para as respostas afetivas em relação à intensidade. Tá? Então, quando você exercita em uma intensidade baixa, isso acaba tendo uma certa inefetividade ou alta inefetividade ou aversividade. Tá? Apesar desse modelo aqui ser uma proposta, né, ele faz uma reflexão mais detalhada aqui, né, quando ele discrimina esse espectro da intensidade aqui, né, então, ó, aqui lembra que a gente comentou, né, o domínio moderado, né, o domínio pesado e o domínio severo, que o professor Ricardo comentou na aula anterior, e aí que como se comportam as respostas afetivas do sujeito, né? Então, por exemplo, na intensidade moderada, né, ou seja, você está ali abaixo do primeiro limiar, você tem uma homogeneidade de respostas, ou seja, todo mundo responde de forma meio parecida. Essas respostas são prioritariamente prazerosas, né, e baixa a moderada influência dos fatores cognitivos. Por quê? Porque não chega a demandar, né? Então, por exemplo, se você vai se deslocar de um canto para o outro, você não fica ali remoendo aquelas informações porque você está se deslocando, né? Você simplesmente executa. Então, obviamente que é possível que aquela circunstância específica ela seja algo desprazerosa, né? Porque a tarefa é desprazerosa, mas em relação ao exercício que você está desempenhando, ela não demanda tanto influência cognitiva. Quando você observa que o domínio pesado, né, então ali já
em cima do limiar, né, que é entre o limiar 1 e o limiar 2, né, como foi apresentado na aula anterior, a gente tem uma maior variabilidade, ou seja, tem pessoas que sentem prazer e outras sentem desprazer, e os fatores cognitivos passam a ter um aspecto preponderante. Então, aqui, justamente, então, se a pessoa tem uma associação positiva, né, em relação àquela atividade, ela tende a se desenvolver, ela tende a conseguir fazer as suas avaliações e se desenvolver na atividade, né? Sendo que as avaliações cognitivas, nesse caso, elas envolvem, inclusive, os processos automáticos, tá? Aqui, nesse caso, é a forma com que ele denomina, né, as influências cognitivas. E quando você vai para o domínio severo, você tem já uma homogeneidade de respostas desprazerosas e uma forte influência interoceptiva, que é influência das respostas corporais, que são a respiração, a acidose, né, a dor, né, a dor relacionada aos nossos receptores que estão conectados a todo o processo fisiológico que o domínio severo provoca, né? Então, imaginar que todos os sistemas fisiológicos orgânicos ali, eles estão sinalizando um excesso, né? Mandam um sinal de alerta, de atenção para que a atividade ela precisa ser controlada, porque nesse domínio existe um alerta de ameaça da homeostase corporal, né? Como tem aqui também, mas aqui já mais equilibrado, e aqui já existe um equilíbrio, né? Então, assim, não tem acúmulo do lactato aqui, né? Não tem um desequilíbrio, né, corporal, que é diferente nos outros dois, de forma crescente. Aqui é um trabalho que derivou da minha dissertação de mestrado, que mostra a relação entre os diferentes índices de massa corporal, a resposta afetiva dos diferentes índices de massa corporal em torno do limiar, né, do limiar ventilatório. E aqui seria o ponto exato do limiar, e observe que para baixo a gente tem, né, 10% a menos do limiar, um pouquinho antes e um pouquinho depois do limiar. E apesar de a gente estar tratando do limiar, você observe que, tratando diferentes índices de massa corporal, observe que não existe diferença entre esses pontos aqui. Ou seja, todas as pessoas, quando estão em torno do limiar, elas tendem a estar numa resposta afetiva similar, né? Então, não ocorrendo uma variação em função do índice de massa corporal, tá? E, naturalmente, existe um aumento. Então, ou seja, ó, abaixo do limiar, você tem aqui, está em torno de 60% do VO2 máximo. Então, você está trabalhando numa resposta menor, afetiva menor, comparado a uma resposta acima do limiar ventilatório, né, 10% acima, né? Isso vai girar em torno de 80, 70 e poucos por cento. Então, isso, né, varia em intensidade, e o impacto dessas intensidades na resposta afetiva, ela é progressiva, né? Mas você não tem uma diferença entre os diferentes grupos, ou seja, o limiar ele é um fator, um aspecto muito importante para a gente considerar quando a gente quer que a pessoa controlar a resposta que ela vai ter, a resposta afetiva que ela vai ter. Tá? Então, né, a gente falou do modelo tradicional, né, e aí o modelo mais contemporâneo, ele leva em conta a resposta de prazer do participante para compor, né, não só a efetividade e segurança, mas também o prazer, visando suprir aquela lacuna que a gente comentou anteriormente.
E, curiosamente, em 2011, houve a primeira menção da resposta afetiva como nos guias de recomendação da CSM, como norteando a importância, né, aqui, falando que exercícios que são prazerosos e agradáveis podem melhorar a adesão e aderência nos programas de exercício físico, e instrumentos para monitorar a sensação de prazer durante o exercício podem ser usados para modular, refinar a prescrição do exercício, principalmente os cardiorrespiratórios. Então, cabe aqui, sim, né, uma questão que é utilizar essa ferramenta, que é a percepção de prazer, como um modulador, né, ou como ele chama de refinador da prescrição. Antes de falar da prescrição usando a resposta de prazer, eu vou falar um pouco da intensidade autoselecionada, que é uma estratégia que usa o controle da intensidade pautado na seleção do sujeito. Então, aqui, se você vai levar em conta um treinamento resistido, ele seleciona a carga. O exercício aeróbio, ele pode selecionar a velocidade, né? Então, a autoseleção permite o controle sobre o estímulo estressor, que é o exercício. Então, a gente tem um aumento da autonomia do participante durante a realização da sessão do exercício e, além disso, ele pode, né, ele geralmente, ele seleciona intensidades com a finalidade de maximizar o prazer e minimiza um esforço percebido. Quer dizer, não é que minimiza no sentido de usar o mínimo, mas alcançam uma proporção entre prazer e esforço ideal do ponto de vista do participante. Esse estudo mostra, né, um pouco sobre o impacto disso. Ele faz uma sessão imposta com a mesma carga da autoselecionada, ou seja, eles estão em duas sessões aqui, uma autoselecionada e uma imposta, só que as duas têm a mesma intensidade. Simplesmente, nesse caso, né, o que mudou? Né? Eles têm um impacto na autonomia percebida, né, e na percepção de controle. Então, os participantes que fizeram a intensidade, percepção de autonomia, né, e motivação intrínseca. Aqui é onde ele tem autoselecionado e aqui é a imposta. Então, o que ele observou foi que houve uma diferença, né, em favor da sessão autoselecionada de todos esses marcadores, ou seja, maior percepção de autonomia, né, e motivação intrínseca durante a realização daquela sessão. Então, você veja, mesmo você usando uma carga que se fosse correspondente à imposta, você ainda assim não estaria proporcionando essa percepção de controle por parte do aluno, e com isso você perde também, né, porque a motivação e a sensação de motivação intrínseca e autonomia, elas são importantíssimas para manutenção do aluno na atividade. Esse trabalho, ele faz uma revisão, onde ele pega vários trabalhos que usaram intensidade autoselecionada, e ele verifica se eles estão dentro da zona de recomendação do ACSM. Então, vocês percebam aqui que grande maioria, isso baseado no VO2 máximo, que a grande maioria se encontra dentro da zona de recomendação do VO2 máximo, né, para melhora da aptidão cardiorrespiratória. Ou seja, deixar os participantes exercitar intensidade autoselecionada pode sim promover melhora no condicionamento físico. E esses aqui são pautados na percentual da frequência cardíaca máxima, tá? Então, igualmente, aí uma grande proporção. Né? O que a gente pode concluir? Que, e olhando de mais próximo, né, sobre esses trabalhos, o que a gente observa é que o indivíduo os que não atingem a recomendação, com base na intensidade autoselecionada, né, geralmente são mais condicionados, né, não tem nenhuma patologia específica. Então, esses sim precisam de estímulos mais específicos. Agora, quando a pessoa é descondicionada, tem sobrepeso, obesidade, iniciante, eles acabam tendo
assim, alcançando com a intensidade autoselecionada a recomendação de prescrição de exercício. Esse trabalho aqui, ele mostra, né, a resposta afetiva em nível de MC durante exercício, né, em cargas progressivas, e ele demonstra que mesmo quando a pessoa faz exercício de intensidade autoselecionada, ela tende a ter uma resposta menos positiva comparado a os pares, né, com peso normal até sobrepeso. Então, quer dizer, mesmo um indivíduo que mesmo eles tendo a possibilidade de autoselecionar a intensidade, é necessário você tomar cuidado e monitorar isso porque uma pessoa com sobrepeso ou com obesidade, ela tende a ter um desbalanço dentro, né, da regulação fisiológica que acaba ainda assim gerando uma resposta de desprazer, não de desprazer, mas nesse caso aqui de menos prazer comparado aos demais grupos. Você perceba que ele ficou próximo do zero, alguns até chegaram a um ponto negativo aqui no final do exercício. Esse aqui é uma carga progressiva constante com base no limiar. Ó. Aqui no limiar, ó, eles estavam percebendo em média como algo próximo de bom. Né? E aí os indivíduos que são sobrepeso e peso normal, olha, estavam aqui algo muito próximo aliás, desculpa, razoavelmente bom e aqui muito bom. Aliás, aqui bom, né? Então, aqui razoavelmente bom e os outros em torno de bom aqui no limiar. Então, mostrando, né, essa necessidade de se preocupar quando a gente tem indivíduos que têm excesso de peso, ter uma preocupação extra em fazer um acompanhamento mais próximo. Esse é um trabalho que eu fiz também derivado da minha dissertação de mestrado e mostra, né, que uma resposta menos positiva, como foi demonstrado no trabalho anterior, numa sessão de exercício intensidade autoselecionada, onde o que a gente observou, que todos eles atendiam, né, a média que ao longo do tempo, do VO2 máximo, olha, percebam os valores, 58%, 64% e 65% do VO2 máximo, dentro da recomendação, né, e a frequência cardíaca, 75%, 78%, 78% da frequência cardíaca máxima, ou seja, uma resposta positiva dentro daquilo que é recomendado, tá? E aí, ó, inclusive dentro de todos são fisicamente inativos, né, mas com diferentes índices de massa corporal, ou seja, todo mundo percebendo o exercício como algo bom, né, aliás, como algo, se exercitando uma intensidade que gera benefício para a saúde. E além disso, né, agora em contrapartida, os obesos, eles tinham, olha a diferença aqui quando você olha no gráfico, uma resposta bem menos prazerosa comparada aos demais grupos, né? Então, você vê aqui nos gráficos, e uma percepção mesmo com uma percepção de esforço relativamente parecida, mas a distribuição, quando a gente olha aqui, as médias, os indivíduos com sobrepeso e peso normal reportam uma percepção de esforço menor comparado aos obesos, né? Então, eles percebem com maior percepção de esforço, né? Desculpa, gente, eu me confundi aqui. Eles percebem o exercício numa mesma percepção de esforço, mas tem uma resposta de percepção de prazer menor comparado aos seus pares, tá? Aqui é um trabalho de TCC, inclusive orientado pelo professor Daniel, né, que ele fez um acompanhamento de pacientes com uma paciente com depressão, né. Aqui a média de treinamento ao longo das sessões, ela fez 27 sessões de exercício, né. Ela atendeu a 64% das sessões de treino, e ela tinha um diagnóstico de transtorno misto, ansioso-depressivo. Então, 8 semanas, 5 vezes na semana, combinando aeróbio e treinamento resistido, tá? E olha que interessante, né? Então, as intensidades, né, de um RM, né,
aproximadamente, que ela desenvolveu, né? Então, no caso, fazendo exercício de intensidade autoselecionada, ela encontrou uma carga de aproximadamente 40% para membros inferiores e 52% para membros superiores. Isso a aluna escolheu, tá? E o relato, né, aqui não tem dados do exercício aeróbico, mas o que eu queria mostrar para vocês é o relato dela, né? Ó. Eu sempre fui uma pessoa ativa, que adorava se exercitar, mas até isso ficou muito difícil após o início do meu tratamento. E ainda que eu não conseguisse agir, eu sentia falta e sabia dos grandes benefícios que eu poderia ter. Mas, entre saber e realizar, quando se está na condição depressiva, existe uma distância muito grande. E diante desse primeiro aspecto, já senti que o formato da intervenção ajudou muito. Isto porque a possibilidade de autoselecionar o exercício me proporcionou uma satisfação muito grande em realizá-los. E acho importante salientar que, inicialmente, essa satisfação estava diretamente ligada com o fato de que eu não me sentia pressionada diante do que eu provavelmente consideraria como metas muito fechadas, e nem tensa com a possibilidade de fracassar diante delas. Então, percebi que comecei a associar o momento dos treinos como algo, como mais um dos únicos no qual eu estava livre da cobrança social, das cobranças sociais. Então, vejam que é um relato, obviamente, uma pessoa, mas isso dá o peso, né, que isso tem, né, essa estratégia pode ter quando a gente vai olhar para o sujeito em si, né. E aí aqui mostra, né, os benefícios, uma meta-análise aqui, falando dos benefícios de cargas baixas, né, sobre a melhora, né, da hipertrofia, né, e da hipertrofia muscular de indivíduos, força e hipertrofia muscular de indivíduos destreinados. Ou seja, né, ela está melhorando, ela tem benefícios com essa sessão de treino. E agora, falando um pouco sobre o exercício guiado pelo afeto, bom, o que seria isso, né? É baseado no pressuposto de que a resposta de prazer durante o exercício aumenta a chance de aderência, né? O objetivo é tentar assegurar que o aluno sempre sinta prazer durante o exercício, né? E isso é atingido solicitando o aluno selecionar uma intensidade ou carga ou velocidade baseada em uma percepção de prazer. Então, se você quer que ele se sinta o exercício como algo bom, né, algo prazeroso, então você vai indicar para ele um ponto na escala, né, por exemplo, eu quero que você treine mais 3. E com base nisso, observar, né, acompanhar ele durante o treino, e ele vai autorregular a intensidade dele para que ele se mantenha nessa intensidade. Tá? Então, o professor deve direcionar o aluno, né, a selecionar a carga ou o ritmo dentro da sensação de prazer na escala de valência afetiva, né? Então, por exemplo, sessão de treino, né? 8 exercícios, 10 a 12 repetições, intervalo, né? E a carga externa? Bom, aí você vai selecionar um ponto aqui da escala, preferencialmente positivo. Aqui no treinamento de força, mas poderia ser a mesma lógica para o treinamento aeróbio, né? Que é caminhada, corrida, seja qual for o nível do aluno naquele momento. Aqui uma proposta, né? Mais 3 ou mais 1. Ainda tem a possibilidade de a gente usar a zona, né? Então, a variação. Ó, fica entre mais 1 e mais 3, né? Mas a pergunta é, né? Isso aí funciona? Né? Então, aqui já tem um trabalho, foi publicado na Medicine Science, como em 2008, e ele mostra, sim, que quando mulheres, né, 17 mulheres sedentárias realizaram 4 sessões, 30 minutos para sentir como razoavelmente bom, e 4 sessões de 30 minutos para sentir como bom, né, as intensidades que elas sentiram, que elas alcançaram, né, se vocês observarem aqui, que tem falando as médias, ó, baseado na frequência cardíaca máxima, 60, 66, 66, 69. Daí, quando é mais 3, ou seja, aqui é mais 1, né? É bom, é razoavelmente bom. E aqui é bom.
Então, 63, 65, 65, quer dizer, elas são levemente menor do que a mais um, né? Então, mostrando que isso tem, sim, um impacto na intensidade e que essa intensidade ela tende a ser positiva. Esse trabalho testa, né, isso numa intervenção, aliás, desculpa, numa sessão de treino, né, com mulheres saudáveis, jovens saudáveis, e o que ele encontra é basicamente um resultado parecido, né, ó, mais 1 e mais 3, olha lá, percentual do limiar, né, olha aí, quase no limiar, né, aqui, ó, a pessoa está um pouco abaixo do limiar. A VO2 no limiar, mesma coisa, ó, tá vendo? Ó, muito próximo, 80%, 90% do limiar. E uma percepção de esforço, ó, entre 10 no começo, mas chega ali em torno de 13 no final, né, que é o que a gente observou na aula anterior, que é positivo, né, que traz benefício para a saúde. E ainda aqui, né, mostrando os impactos, né, dentro do ambiente de academia, né, no ambiente mais ecológico, mais realístico, né. Então, eles fizeram um teste de esforço submáximo, 3 sessões, né, 20 minutos contínuo, no mais 3, né. Então, o que eles observaram? Que se exercitar para sentir isso como bom, resultou em uma intensidade moderada, suficiente para resultar em aumento no condicionamento, se mantinha ao longo do tempo, né, que é o que a gente pode ver ao longo do tempo da sessão. Tá? Então, tanto para ciclismo, na bike, né, na esteira, né, de uma maneira geral, que acabou trazendo respostas que são positivas. Aqui é um trabalho que participei em colaboração com o trabalho do professor Eduardo Caldas, que foi derivado, inclusive, da dissertação da tese de doutorado dele, com mulheres que têm SOP, né, síndrome do ovário policístico. E ele encontrou, numa intervenção, resultados muito interessantes, mas essa intervenção ela se propunha que as mulheres se exercitassem entre bom e muito bom, né? Ou seja, dentro de uma zona de intensidade que era para ser positiva, né? E observe o que ele encontrou. Vejam que a intensidade aqui, ó, as mulheres caminhavam, faziam uma caminhada rápida, né, e aqui a corrida, né, e aqui um jog, né, um trotezinho. Aqui, observem o que aconteceu. A intensidade, a maioria das pessoas estavam ali fazendo um trotezinho, né? Então, o que demonstra que é uma zona de intensidade baseada na velocidade aqui positiva. Mas quando você olha no percentual da frequência cardíaca máxima, né, vejam que elas ficavam, algumas até inclusive no domínio de intensidade vigorosa, né? E nenhuma ficou abaixo da intensidade moderada, né? 73% da frequência cardíaca e passaram 80% do tempo em intensidade moderada, né? Mostrando o efeito, impacto positivo desse treinamento usando essa estratégia. Então, aí aqui sim, um outro trabalho, esse sim é uma intervenção, 3 vezes da semana, 2 vezes supervisionada e uma não supervisionada, 8 semanas de treino, teste incremental até a exaustão para determinar, né, a intensidade, verificar os parâmetros, né, ver o que aconteceu. E observem que quando o grupo que treinou, né, comparado ao grupo que não treinou, ele teve o tempo no limiar, ele aumentou, né? Então, antes ele levava esse tempo aqui, que era menor, 258, se eu não me engano aqui, segundos, e depois aumentou para 3.318 segundos. Então, teve um aumento no tempo para chegar no limiar. Lembra que o professor Ricardo explicou que o tempo para chegar no limiar, quer dizer, quanto mais tempo você leva para alcançar o teu limiar, mais condicionado você está. Né? E com isso, você então é um marcador de melhora de condicionamento.
esse aqui é um trabalho, eu sei que a gente não vai, né, não está falando especificamente de treinamento de força ainda, mas como é uma forma de monitorar o exercício, né, a intensidade do exercício, esse trabalho aqui, ele, é, ele foi um trabalho que eu publiquei, né, como um trabalho importante aí da minha atuação profissional, que era justamente, né, o título, deixa o prazer guiar a intensidade do seu treinamento de força, né, e o que a gente encontrou, né, num delineamento bem robusto, né, os participantes faziam familiarização, né, 2 sessões de teste de 1RM e 16 sessões de treinamento, então, que como era? Faziam 4 em muito bom, 4 em bom, 4 em razoavelmente bom e 4 em razoavelmente ruim. E aí, o que a gente encontrou? Olha as intensidades que eles selecionavam. Quando eles faziam intensidade razoavelmente de muito bom, eles, no mais 5, ó, a média girava em torno aqui de 40%. Aí observe que depois vai para 50 e poucos por cento, 60 e poucos por cento, e aqui, quando chega no negativo, você alcança intensidades maiores, mas a percepção de desprazer, ela aumenta, ela chega na zona de desprazer. Então, quer dizer, você mantendo o seu aluno treinando nessa zona de intensidade, você tende a ter resultados positivos, inclusive no treinamento de força. Tá? Bom, basicamente falando aqui dos resultados, né? Então, seria isso, né, para a aula de hoje, né? Eu queria, né, poder finalizar, né, essa parte do controle de intensidade baseada, né, em métodos alternativos. E é isso. Bom, eu vou qualquer dúvida, né, ficar à disposição para tirar dúvidas caso vocês tenham, tá ok? Obrigado, gente, e até mais.